Olá pessoal, bom dia a todos, paz seja convosco, amém? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Estou muito feliz de estar voltando aqui às aulas da EBD. Estive afastado aí, agradeço ao Rogério Castro que tem nos ajudado com as aulas. As aulas deles são uma bênção, tem edificado a minha vida e sei que tem edificado a de muitos outros também. Antes de começarmos, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, a todos vocês, todos sabem a situação que estou vivendo, né? Vieram as princesas, vieram ansiosas aí um pouquinho antes do tempo e a gente está numa batalha aqui muito grande, mas ao mesmo tempo a batalha é grande e a vitória já é grande em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos. Sei que a igreja está orando, sei que todos estão aí. Tem gente orando da igreja, tem outras igrejas também, outras pessoas nas madrugadas. Sei que Deus tem derramado do amor dele sobre a minha vida, a vida da Daiane, sobre a nossa família, através da vida de vocês. Eu agradeço a Deus por isso, por ver que Deus tem colocado esse desejo de intercessão no coração de toda a igreja. Eu agradeço a Deus por isso. Estou aqui tentando fazer aqui uma aula diferente aqui, estilo que o Rogério tem feito. Testei algumas coisas, ele me passou algumas dicas, mas vamos lá. Fiz de um jeito diferente aqui. Espero, enfim, que o formato ele não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer, aquilo que certamente o Espírito Santo quer falar. Amém? Então, vamos para a aula da EBD. Então, né, a aula do dia 1 de junho. Domingo de manhã, claro, eu estou gravando essa aula um pouco antes, mas você vai ver aí domingo de manhã. Quero que você aproveite essa aula logo depois do jejum, da oração, para que edifique a sua vida. Amém? Vamos começar então essa aula com uma oração, aproveitar e orarmos também pelas ofertas. Com ou sem oferta, coloca as suas mãos, apresenta a Deus para que então Ele possa edificar a sua vida. Peça também para Deus, através do Espírito Santo dele, falar ao seu coração nessa aula. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, pelo privilégio, Deus, de poder, ó Papai, estar, ó Deus, ó Papai, neste momento com esta aula, podendo, ó Deus, preparar este material. E o que eu mais peço a Deus é que não seja tecnologia, não seja, ó Deus, tudo que estamos fazendo, preparando, ó Deus, a agradar, ó Deus, o coração das pessoas, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar as vidas e edificá-las através da tua palavra, Pai. Eu aproveito também e oro pelas ofertas, pedindo a Deus, onde, ó Deus, cada um estiver, que possa, Senhor, neste momento ser visitado por ti, pelo teu Espírito Santo, Deus, para que, ó Pai, esta área financeira seja abençoada, seja edificada, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, das nossas provisões. Temos passado momentos, ó Deus, ó Papai, onde a economia tem sofrido, os empregos, ó Deus, as empresas e também os trabalhadores, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, ó, que o Senhor possa sustentar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Vamos lá. É, Então vamos meditar então na palavra de Juízes 6, de 11 a 14. Pega a tua Bíblia, abra a tua Bíblia, né? Eu procurei aqui colocar em cada slide aqui aquilo que eu vou estar ministrando, mas é importante, pega a tua Bíblia, pega a palavra de Deus para que você possa acompanhar, amém? Na minha Bíblia está escrito ali: o anjo de Deus fala a Gideão. E eu coloquei o título dessa aula como Gideão é usado por Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, essa palavra foi a palavra que o pastor Hildo, né, leu no culto passado, né, no último domingo. Nós vamos meditar um pouco nessa passagem. Mas é importante a gente olhar alguns versículos antes para poder entender a história, né? Do versículo 1 ao 6, os filhos de Israel, a Bíblia descreve que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, ou seja, para estarem vivendo aquela situação, aconteceu algo antes. Eles fizeram mal, algo mal aos olhos do Senhor. Então, todas as vezes que nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, a gente perece. A gente acaba nos afastando de Deus e também com isso acabamos nos afastando das suas bênçãos, das suas promessas. Então, é importante entendermos que foi o próprio Deus quem permitiu que os filhos de Israel ficassem nas mãos dos midianitas. Não foi o acaso, não foi algo, Deus é ruim, Deus não está mais abençoando o teu povo. Não, não. Deus permitiu, mas porque o povo fez algo antes que não agradou a Deus. Então a aflição dos filhos de Israel alcançou-os por conta das atitudes deles mesmos. Então o povo de Deus estava sofrendo porque, né, nas mãos dos midianitas que acabavam por roubar os alimentos, os mantimentos, tudo que eles trabalhavam eram roubados pelos midianitas. E se a gente for traçar um paralelo, é importante que a gente saiba que hoje não é diferente. Quando vemos muitas vezes o fruto do nosso trabalho sendo consumido com coisas que não agregam valor, que não acrescentem bênçãos em nossas vidas. Muitas vezes a gente acaba gastando em remédios, vícios, coisas que acabam não acrescentando nada em nossas vidas, não traz crescimento, não traz bênção para nós. Então é importante a gente também entender que os midianitas nos dias de hoje, eles agem através, né, agem em nossas vidas, né, também. Então é importante a gente identificar se estamos sendo saqueados também. O versículo 6 ele fala que Israel empobreceu muito na presença dos midianitas. Então, às vezes a gente pode pensar assim, poxa, empobrecimento tem a ver com dinheiro, mas não é apenas o prejuízo financeiro. Quando a gente é pobre, não estamos falando apenas de prejuízo financeiro, né? Longe de Deus, a gente acaba estando longe também de suas promessas. Acabamos sem esperança, sem a certeza da vitória, acabamos que não temos fé na palavra dele, que não falha. Então, longe de Deus, a gente está distante do Pai, distante da sua graça, da sua misericórdia. É importante a gente entender que longe de Deus, a gente acaba ficando sem paz. O nosso coração fica sem paz diante das adversidades, porque a gente não tem consolo, porque a gente não tem a visita do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, quando estamos longe de Deus, nos empobrecemos sim financeiramente, mas principalmente no nosso espírito também. É importante a gente saber que quando a Bíblia fala que o povo de Israel estava, né, pobre, foi empobrecido pela presença dos midianitas, não pensemos apenas em dinheiro, mas pensemos em tudo que tinha envolto, o que Deus ele provia para aquelas vidas e o que Deus provê para as nossas vidas. É importante a gente saber que Deus ele não é só dinheiro, não são apenas bênçãos financeiras que estamos falando aqui. Amém? Outra coisa que o versículo 6 destaca, e isso é o ponto que eu queria destacar aqui também, que é o momento da virada, quando o povo de Deus tomou uma decisão de dar a volta por cima. O versículo 6 ele mostra uma atitude primordial que o povo de Deus tomou. Então, os filhos de Israel, eles clamaram ao Senhor.
No versículo 6 de Juízes fala que eles clamaram ao Senhor. Primeira atitude para dar a volta por cima daquela situação. Aí eu destaco aqui mais dois versículos, Isaías 59:1, que fala: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. E Salmos 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então a palavra de Deus, ela tem inúmeros versículos que fala que Deus ele está atento, ele está buscando, querendo ouvir o clamor da igreja, o clamor do seu povo. E foi isso que o versículo 6 menciona, que o povo clamou ao Senhor. Essa foi a primeira atitude que fez com que aquela situação se revertesse, ela mudasse. Deus sabe que vamos entristecê-lo em algum momento, pois somos pecadores, falhos, miseráveis em nossa natureza carnal. Mas Ele também espera que reconheçamos que Ele já enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos justificar, nos perdoar, nos salvar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas não porque nós merecemos, porque somos justos, mas porque fomos justificados por Cristo. E por conta de tudo isso, Deus espera uma atitude de humildade para que clamemos a Ele nos momentos de tribulação, de aflição. Na hora que reconhecermos que estamos com problema, com dificuldades, nós temos que clamar ao Senhor, temos que ter essa atitude de humildade. E Deus, como a Bíblia fala, Ele está com seus ouvidos atentos, seus olhos atentos para ver e ouvir o nosso clamor. Amém? No versículo de 8 a 10, Deus explica aos filhos de Israel por que que eles estavam passando tudo aquilo. Por que que os filhos de Israel estavam sendo saqueados, roubados pelos midianitas. O que eu quero destacar aqui é que Deus ele sempre envia uma palavra para nos ajudar a entender a situação que estamos vivendo. Deus ele não deixa a gente perecendo sozinho. O que que será que está acontecendo? Por que isso me sobreveio? O porquê que aconteceu isso comigo? Não, não, Deus ele sempre envia uma palavra. A Bíblia está cheio da palavra de Deus para nos explicar aquilo que estamos vivendo, por que estamos vivendo, para que estamos vivendo. É importante sabermos isso. Isso tudo estamos aprendendo agora através dessa palavra. Agora indo propriamente para o texto que a gente precisa estudar, que a gente vai destacar aqui mais, né? O anjo do Senhor. Eu coloquei aqui uma observação. O anjo ou o mensageiro do Senhor, ou aquele que traz a mensagem da parte de Deus, que visitou Gideão. Aqui eu queria destacar uma coisa interessante. Quando a gente assiste os cultos, esse é o sentimento que nós temos que ter no coração quando que Deus está falando através do seu mensageiro. Pode ser o pastor, a pastora, um obreiro, um líder de célula, pode ser um professor da EBD, como o que eu estou fazendo agora, através dessa simples aula. É Deus falando com você, é Deus falando comigo, é uma mensagem vinda do Pai. Vindo dos céus. É importante a gente reconhecer isso. É assim que Deus ele envia a sua mensagem. Amém? Tenha isso no seu coração, no meu coração, que nos dias de hoje Deus envia uma mensagem através de homens e mulheres que se propõem a falar através da palavra de Deus. Lá também destaco dois outros versículos aqui. 1 Pedro 4:11, a parte A. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou uma outra versão, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, quando estamos falando segundo a Bíblia, é uma mensagem de Deus. Não se importe tanto com quem está falando, se importe com aquilo que você está ouvindo, claro, ouvindo da parte de Deus, através da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Agora uma viagem aqui, o mundo de Bob aqui, eu trouxe uma gravura aqui, uma figura para a gente imaginar. Pensa só, o anjo do Senhor vir e se assentar do nosso ladinho, do meu ladinho. Eu coloquei essa mensagem aí para poder imaginar um gigante do meu lado. Eu ia ficar perplexo, perplexo. Imagina, né? Então, vir um anjo e sentar do lado, embaixo de um carvalho e falar comigo, conversar comigo.
Né? É algo a se pensar. Eu quero que você medite nisso nesse momento que a gente está vendo essa gravura, eu falando aqui. Imagine só. Um anjo do Senhor, um gigante, uma criatura gigante, né? Isso é o que eu penso no meu mundo de Bob. Pode ser que você tenha uma outra imagem disso que eu estou falando, mas pensa só, né? Em como foi a situação do anjo falando com Gideão. O anjo do Senhor disse que Gideão era um varão valoroso. Aí eu trouxe aqui, fui procurar no dicionário, né? Um varão valoroso, um homem corajoso, bravo, digno de respeito, esforçado, que possui valor, relevância. Então, por aí, por esses sinônimos, por esses sinônimos, esse significado, a gente, né, fiquei intrigado. Por que será que o anjo chamou, né, chamou Gideão de homem valoroso, de varão valoroso, né? Por que será? Será que Gideão era bonito, charmoso, forte, musculoso, que ele parecia aquele guerreiro, aquela pessoa, não um guerreiro nato que poderia, enfim, lutar contra os medianitas? Será que foi por isso que o anjo chamou Gideão de varão valoroso? Vamos meditar, né? Eu, estudando um pouco mais a Bíblia nesse mesmo texto, eu pude perceber algumas dicas, algumas coisas dentro da palavra de Deus que mostra por que o anjo chamou então Gideão de varão valoroso. Gideão não estava escondido, Gideão não estava fugindo, Gideão não havia se entregado à situação, ao problema. Gideão estava trabalhando, Gideão estava se esforçando. Gideão ele estava se posicionando diante da tribulação, da luta. Gideão havia tomado uma atitude de ação. Ele não estava parado, inerte. Ele estava lá fazendo algo. Ele buscou uma estratégia para enfrentar o problema. Então, né, contextualizando, os filhos de Israel eles tinham o trigo. Aí eles colhiam o trigo, os medianitas iam lá e roubavam, bem na hora H. Então Gideão ele teve uma estratégia, eu vou fazer diferente, eu vou fazer de uma maneira escondida, de uma maneira inesperada. Ele teve uma estratégia de colher o trigo e separá-lo de uma maneira diferenciada. Gideão então estava agregando valor à situação que os filhos de Israel estavam vivendo. Ele então estava fazendo algo de relevância. Né? Por que eu estou colocando essas palavras? Porque é justamente o significado do que é um varão valoroso. Ele estava, então, as atitudes dele condiziam com, com a palavra valoroso. Ele estava realmente agregando valor naquela situação. E isso demonstra o caráter de um varão valoroso. Importante que a gente entenda isso. Aí eu queria que a gente parasse agora e meditasse que tipo de relevância eu estou trazendo para o momento em que eu estou vivendo, né? Como eu falei na abertura da aula, eu tenho vivido aqui uma luta grandiosa. Tem dia que, na verdade, todos os dias, né, recebemos notícias boas, mas também recebemos notícias de circunstâncias não favoráveis para as nossas vidas. Um dia as meninas estão bem, outro dia o médico vem e coloca alguma preocupação, às vezes no mesmo dia ele começa o dia bem, no meio coloca uma circunstância que nos assusta um pouco, no final do dia já tem outra situação, mas enfim, qual que é a relevância que eu estou colocando na situação? Estou ficando com medo, desesperado, estou ficando desesperançoso, estou perdido, estou atribulado. Não, eu vou falar de mim, eu Jaci. Nessa situação que eu estou vivendo, claro, é triste. Tenho chorado na presença de Deus por ver a situação das minhas princesas aqui. Mas eu estou em paz. Eu estou em paz, eu ouvi uma palavra, aliás, eu ouvi muitas palavras. Eu ouvi uma palavra de um culto recente, onde o pastor falou para mim, quando eu coloco uma situação diante de Deus, eu não me importo se ela piora ou se ela melhora. Se está na mão de Deus, eu tenho que acreditar que Ele vai
realizar, ele vai cumprir, ele vai abençoar. Então, a relevância que eu já se estou colocando na situação que eu estou vivendo, eu estou colocando o valor da minha fé. Eu estou colocando o valor da paz que eu estou recebendo de Deus. Então, é importante que você, na situação que você esteja vivendo, que você pense nisso. Qual é a relevância que você está agregando? É desespero? É tristeza? É desesperança? É reclamação? Você tem praguejado contra alguma coisa? Ou você tem buscado na palavra de Deus a esperança, a fé, o consolo, a paz? Procura observar na sua vida qual é o valor, a relevância que você tem colocado na situação que você tem vivido. Amém? A Bíblia fala então que Jesus estava malhando trigo no lagar. Trouxe também aqui o significado de lagar, que é o lugar onde pisam frutos, para separar sua parte líquida da massa sólida. E costumeiramente é onde se malha uvas para elaborar o vinho ou azeitonas para fazer o azeite. Então, a extensão do sentido também é o lugar onde está o aparelho mecânico para espremer os frutos, né? Espremer os frutos. Então, isso era um lagar. Que tinha a ver com trigo, né? Então, trouxe aqui umas fotos históricas, né, do que era um lagar. Tá bom? Para que você possa conhecer, assim como eu não conhecia, nunca tinha visto uma figura pude perceber aí mais ou menos como que era. Um outro modelo aqui, um outro exemplo. Temos também ó, outra figura. Então isso aqui era um lugar que não tinha nada a ver com trigo. E isso aqui é um campo de trigo. É óbvio que eu trouxe aqui uma figura de um campo vazio e embaixo uma figura já com uma máquina de colher trigo. Mas imagine no lugar dessa máquina pessoas colhendo trigo, não tinha nada a ver com lagar. Não era lugar para aquilo. O Gideão, então, ele teve uma estratégia de malhar o trigo num lugar que não era dele. Por quê? Porque ali os midianitas não o procurariam. Porque ali aqueles saqueadores não iam tentar, não era tempo de uva, eles não iam procurar trigo naquele lugar. Essa foi a estratégia de Gideão, para que ele lutasse contra aquela situação que ele estava vivendo. Outra coisa que Deus falou ao meu coração no versículo 13, Gideão tenta se justificar com Deus. Mas por que, Senhor? Por que o Senhor nos abandonou? Por que, que o Senhor está permitindo acontecer isso com a gente? Por que, que isso está acontecendo comigo? E blá, blá, blá. Então, Gideão ele tenta ali se justificar com Deus. Não, mas eu sou inocente. E nós muitas vezes tentamos nos justificar com Deus da mesma maneira, porque somos inocentes, porque é injusto, por que que isso está acontecendo comigo? No meu caso, por exemplo, eu entendo que eu sou como qualquer outra pessoa, nem melhor nem pior. Por que que Deus está permitindo isso acontecer com as minhas princesas? Para mim é claro. A luta vem para o justo, o injusto, o ímpio, o gentil, o santo, o crente, o não crente. Eu não tenho que questionar isso. Eu não tenho que questionar o porquê. Eu tenho que entender o para que Deus está fazendo isso comigo. Para quê? O que que ele quer me ensinar? Qual é a posição que ele quer que eu tome? Assim como o Gideão, os filhos de Israel, a maioria, eles estavam o quê? Tomando uma posição de covardia, de permitir que aquela situação os consumisse. Gideão foi um destaque. Gideão ele tomou uma decisão de fazer diferente. A mesma coisa no meu caso. Qual é a posição que Deus quer que eu tome? Será que é chorumingar ou é perder a esperança, a paz, a fé? Não. A posição que Deus espera que eu e você tomemos diante de uma situação é enfrentá-la. Claro, primeiro reconhecendo, depois se humilhando, clamando a Deus por ajuda, socorro a Deus e depois enfrentando, buscando estratégias em Deus para enfrentar a situação.
Deus não é assim tão simples como a gente pensa. Não, Deus, olha, isso é injusto acontecer comigo e achar que Deus vai ver da mesma maneira. Ele conhece tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Está no passado, no presente, no futuro. Conhece todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, ao invés de a gente ficar tentando nos justificarmos diante de Deus, deveríamos talvez reconhecer a nossa pequenez. Lá em João 16:33 fala assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como se não bastasse Deus ele avisar que a gente teria que estar preparado para as aflições, a Bíblia ainda relata que nós sofremos muitas coisas por conta do nosso próprio pecado, o pecado que nos separa de Deus, e nos separando de Deus, estamos à mercê de sofrimentos, de tribulação, de saqueadores. Então é importante a gente reconhecer, não tentar se justificar, é injusto isso estar acontecendo comigo. Não, não, é importante a gente saber que Deus conhece que somos falhos, fracos, pecadores. Não cabe a nós tentarmos nos justificar. Para isso Deus enviou Jesus. Eu não sou inocente. Mas Deus, ele me justifica, ele me inocenta. Lá em Lucas 9, 19, 10, um outro versículo que eu quero destacar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é importante a gente saber que Deus ele já enviou aquele que cumpriu a justiça, aquele que justifica as nossas vidas. Eu não preciso ficar tentando me achar inocente diante de Deus. Eu preciso buscar a Jesus. Amém? O caráter de um homem de Deus, o título que eu coloquei nesse slide, né? Então, o que eu entendo que nós homens de Deus devemos fazer? Sejamos humildes para reconhecer os nossos pecados e as nossas fraquezas. Sejamos humildes para clamar ao Senhor por socorro. Sejamos também sensíveis à voz do Espírito Santo para alcançar as estratégias em Deus, assim como Gideão. E sejamos depois valentes para enfrentar a situação com coragem, fé, fazendo valia da palavra de Deus que traz promessas que nos dá esperança. Então, se eu pudesse colocar aqui uma receitinha de bolo para o homem de Deus, para que nós tenhamos o caráter que Deus espera de nós, é isso aqui. Tem momentos que a gente sim tem que chorar na presença de Deus, pedir socorro, clamar, mas tem um momento que nós temos também sermos valentes para enfrentar a situação. Amém? Por último, aqui eu já estou encerrando. Para finalizar, deixo aqui dois versículos para meditação. Dois não, né? Alguns versículos. Coloquei errado no slide. São três versículos. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, quando eu e você estivermos em uma situação perigosa, de uma situação de aflição, nos lembremos daquilo que nos dá esperança, busquemos na palavra de Deus esse socorro. Lá em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele o fará. Então, quando você e eu entregarmos verdadeiramente o nosso problema, a situação para Deus, Deus ele trabalha a nosso favor. É importante a gente saber disso. Em Romanos 8:37 fala: Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, nos entreguemos ao amor de Deus, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E Deus vai nos dar as vitórias em todas as nossas dificuldades e problemas. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus e das lutas, é dessa maneira. Amém? Gideão é um exemplo de um momento de guerra, de necessidade, de batalha, de aflição, de perseguição. Ele se posicionou de uma maneira estratégica e trouxe e agregou valor à situação por causa do posicionamento dele. Nós também podemos nos posicionar diante das lutas. Amém? Bom, era isso, pessoal. Terminando essa aula.
Desculpa, é a primeira aula, o primeiro teste que eu estou fazendo nesse formato. Eu acho que eu falei um pouquinho rápido demais, corri aqui, porque eu não sei o quanto de tempo realmente isso vai dar, o tamanho do arquivo para transmitir pelo WhatsApp, enfim, compartilhar com vocês. Na verdade, eu quero que vocês aproveitem ao máximo, espero que Deus possa falar ao seu coração. Eu creio que Ele falou. Porque é a palavra, eu compartilhei aqui a palavra dele, então, que você seja edificado nesse momento. Onde você estiver, feche os seus olhos agora. Eu queria orar pedindo para que Deus ministrasse no seu coração, também no meu coração, para que diante das lutas, dos problemas, das dificuldades que estamos vivendo, nós encontremos em Deus consolo, socorro, estratégia, coragem, fé e esperança. Amém? Feche os teus olhos. Vamos encerrar essa aula agora com uma oração. Eu peço para que Deus, o Espírito Santo, edifique a tua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Pai, por este tempo, ó Deus, ó Papai, de ministrar essa aula. Eu espero que mesmo correndo, mesmo falando rápido, falando num formato diferente, ó Deus, que, ó Pai, as pessoas, ó Deus, possam ser visitadas, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa falar ao coração, ó Deus, de cada um que assistir essa aula, possa ministrar, ó Deus, estratégias, socorro, consolo, possa ministrar fé, esperança, possa direcionar, ó Deus, ó Papai, cada um que ver esta aula, Pai, possa direcionar com valentia, com fé, possa, Senhor, meu Deus, levantar o povo do Senhor, a tua igreja, Deus, para guerrear, para lutar, para, Deus, ó Papai, enfrentar as batalhas e sabendo que com o Senhor nós somos mais do que vencedores, Pai. Ministra isso, ó Deus, no coração de cada um que ver essa aula, ministra isso no meu coração, primeiramente, ó Deus, para que possamos continuar, permanecer, ó Deus, na tua presença, ó Deus, ó Papai, caminhando com o Senhor, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe. Não fuja das batalhas, enfrente-as em Deus. Deus abençoe. Até mais.